E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Manzini, esse é o canal Manzimática e essa daqui é mais uma videoaula de matemática para o canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre expoentes fracionários, que assim como outro vídeo que eu gravei, que foi um vídeo sobre expoentes negativos, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais curto do que o normal, porque não é sobre um tema da matemática, não é números complexos ou trigonometria, um tema mais abrangente assim, é só sobre uma propriedade da matemática relacionada à potenciação, mas como é uma propriedade bastante importante, é interessante de você aprender e compreender, eu achei legal fazer um vídeo só sobre essa propriedade, mesmo que fique um pouquinho mais curto. Então eu vou explicar como funciona essa propriedade na matemática, como funcionam os expoentes fracionários, e vou dar alguns exemplos de pequenos exercícios assim para a gente resolver junto. Então é isso, bora pro vídeo e espero que gostem. Bom, então para começar o vídeo, eu vou começar com um exemplo que vai ser simplesmente raiz quadrada de 25. Bom, eu vou escrever essa raiz quadrada de 25 de outra forma, utilizando justamente os expoentes fracionários. E primeiro, quando eu escrevo só a raiz de 25 aqui, sem indicar o sinal aqui do índice, eu estou deixando implícito que o índice é 2, mas eu vou escrever aqui para deixar mais claro a minha explicação. Então aqui é raiz quadrada de 25. O 25 é o mesmo que 25 elevado a 1, certo? 25 à primeira potência, porque qualquer número aqui elevado à primeira potência vai dar o próprio número. Então, só deixando claro que quando eu escrevo só a raiz de 25, tem esses números aqui que estão meio escondidos, ocultos, mas eles ainda estão ali. Então, eu vou reescrever isso daqui. Então, eu vou colocar um igual, porque o que eu vou escrever vai ser a mesma coisa que essa raiz quadrada de 25. E o que acontece? A raiz de 25 é o mesmo que 25 elevado a meio, elevado a 1 sobre 2. E aqui, qual que é a lógica por trás disso daqui? Bom, o 2, que é o índice da raiz, podia ser 3, 4, 5, podia ser qualquer número, mas o índice ele vai ser o denominador da fração, que é o expoente do 25 aqui. Então, o 2, o índice, vai para baixo, e aqui o expoente do número que está dentro da raiz, ele vai para cima. Então, raiz quadrada de 25 é o mesmo que escrever 25 elevado a meio. Então, basicamente, essa daqui é a lógica. Eu vou dar mais alguns exemplos para a gente trabalhar com isso, mas é assim mais ou menos que funciona os expoentes fracionários. Então, você pode ter aqui o número elevado a um expoente fracionário e transformar aqui numa raiz e vice-versa, beleza? Então, outro exemplo simples, agora eu vou fazer da maneira inversa, é escrever 4 elevado a meio. E isso daqui vai ser igual ao que eu vou escrever daqui a pouquinho. Então, aqui a gente começou com um exemplo com uma raiz e a gente transformou num número com um expoente fracionário, e aqui a gente vai fazer o oposto. A gente vai começar com um número com expoente fracionário e a gente vai transformar numa raiz aqui. Bom, então vamos escrever a raiz aqui já, né? Só o sinal da raiz. E vamos trabalhar com o que a gente tem. Aqui a gente viu aqui em cima que o denominador, no caso aqui é 2, em cima também é 2, ele é o índice aqui da raiz. Então, se a gente tem 4 elevado a 1 sobre 2, o 2 estando embaixo, esse 2 vai ser o índice da raiz. Então, essa daqui vai ser uma raiz quadrada, assim como aqui em cima, beleza? E a gente também viu que o número em cima, né, o numerador, é o número que vai estar sendo o expoente do valor dentro da raiz. Então, aqui a gente vai ter dentro da raiz o 4 elevado a 1, que é o numerador. Isso daqui é simplesmente raiz quadrada de 4, certo? Que é igual a 2.
assim como aqui em cima, a gente também tinha, né, a raiz quadrada de 25, ou 25 elevado a meio, que também a gente pode escrever aqui como 5. Então, só dois exemplos para mostrar assim mesmo que você pode transformar uma raiz para um expoente, para um número com expoente fracionário e vice-versa. E agora eu vou dar mais um exemplo aqui, usando uma raiz diferente. Não vamos usar mais a raiz quadrada, vamos dar outro exemplo. Então, nesse próximo exemplo que eu vou dar para vocês, eu vou usar um número um pouquinho diferente, mas a ideia, de novo, vai ser a mesma. Então, eu vou usar aqui 8 elevado a 2 terços, né? 2 sobre 3. E a lógica vai ser a mesma do que eu fiz anteriormente. Então, primeiro eu vou olhar aqui para o denominador dessa fração. E de novo, essa fração aqui é o expoente do 8, né? Aqui eu tenho 8 elevado a 2 terços. Então eu vejo que o denominador dessa fração é 3. Então, quando eu for escrever na forma aqui de raiz, eu sei que o meu índice, né, o número fica aqui, o índice da raiz vai ser o 3, vai ser o número que está embaixo aqui da fração. Então, diferente do que eu fiz anteriormente, aqui vai ser uma raiz cúbica e não uma raiz quadrada. Beleza. Então, agora a gente pega o 8 aqui, que é a base, e coloca dentro aqui da raiz. E a gente sabe que o expoente desse 8 vai ser o 2, que é o numerador dessa fração aqui. Então, aqui a gente tem a raiz cúbica de 8 ao quadrado. E eu consigo desenvolver isso daqui para deixar mais simplificado. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou puxar uma flechinha aqui. Então, a gente vai ter a raiz cúbica de 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, que a gente sabe que dá 64. Então, eu vou escrever aqui. Beleza? E isso daqui não é muito comum, a gente decorar isso daqui, mas o resultado disso é 4, né? A raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes, dá esse número aqui. Então, a gente sabe que aqui é 4, beleza? Então, é isso. Então, vocês podem ver que dá para desenvolver bastante um número que, a princípio aqui, né, 8 elevado a 2 terços, um número meio estranho, meio confuso, você não sabe muito para onde você vai. Você desenvolvendo isso, utilizando essa propriedade dos expoentes fracionários, você consegue um resultado muito simples, que é o 4. Então, essa daqui é a importância dessa propriedade. E agora eu vou para outros exemplos um pouquinho mais complicados, mas também tranquilos, que vão trabalhar mais ou menos a mesma coisa. Bom, agora outro exemplo aqui que a gente vai trabalhar vai ser 8 elevado a 8 sobre 4, né? 8 elevado a 8 quartos. Deixa eu só deixar um pouquinho menor isso daqui, senão vai confundir. 8 sobre 4. Pronto, melhor. Isso daqui a gente vai colocar um passo antes do que a gente estava fazendo antes. Assim. A gente vai fazer de um jeito um pouquinho diferente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou perceber que esse 8 aqui ele pode ser escrito de outra forma. Né? O 8, só o 8, ele é igual a 2 ao cubo. Né? 2 à terceira potência, porque 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes dá 8. Então, aqui eu tenho 2 ao cubo, que é o 8, certo? Aqui eu vou colocar parênteses, 2 ao cubo elevado a 8 quartos, certo? E aqui é a mesma coisa, tá? 2 ao cubo é 8, aqui eu tenho 8 elevado a 8 quartos, e aqui eu também tenho, só escrevi de outra maneira. Só apagar isso daqui, a gente vai ter que usar esse passo depois provavelmente. Mas enfim, a ideia inicial então é essa, a gente transforma o 8 em 2 ao cubo. Beleza. Aqui a gente vai usar outra propriedade então da potenciação. A gente tem o 2 dentro do parênteses, né? O 2 elevado a 3, e fora do parênteses o expoente é 8 quartos. O que a gente pode fazer?
A gente pode pegar esse número aqui, o expoente do número dentro do parênteses, e multiplicar essa fração aqui, ou o número, qualquer número que seja, que esteja do lado de fora do parênteses. Então, aqui, puxar uma flechinha, a gente tem 2 elevado a 3 vezes 8, e tudo isso sobre 4, certo? Eu estou multiplicando aqui, então eu vou fazer 3 vezes 8 quartos. E o resultado disso daqui que vai ser o expoente do nosso 2. É uma propriedade, então eu estou pegando esse número e multiplicando por esse, beleza? E é isso que eu vou fazer aqui embaixo. Opa. Então, eu vou ter 3 vezes 8, que dá 24, e tudo isso sobre 4. Então, esse 8 elevado a 8 quartos aqui se transformou, né, em 2 elevado a 24 sobre 4, que pode parecer que não ajudou em nada, porque parece um número nada a ver, meio estranho também, mas aqui 24 dividido por 4 dá 6, então a gente tem 2 elevado a 6, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. E isso daqui eu tenho decorado o resultado, mas é tranquilo de fazer também na mão, porque é 2, então a gente pode fazer aqui também, né? O 2 é um número pequeno e a tabuada é tranquila, então a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Aqui a gente tem 4, 8, 16, 32 e 64. Então, a gente chegou no resultado disso daqui. Então, 8 elevado a 8 quartos, que parece um número que não tem jeito de simplificar, um número meio estranho, a gente conseguiu chegar no número tranquilo, natural, e é isso, a gente simplificou bastante o número aqui, certo? Então, é isso. Outro exemplo que mostra como os expoentes fracionários são bons para você conseguir simplificar e encontrar números mais simples através dessa propriedade, né, desenvolvendo o número complicado que você tem no começo. E agora eu vou trabalhar ainda com mais exemplos, complicando um pouquinho mais, mas seguindo de novo essa mesma linha de raciocínio que a gente está tendo, beleza? Vamos lá, mais um exemplo aqui. Vou trabalhar com vários exemplos nessa videoaula para vocês conseguirem mesmo pegar o jeito e entender direitinho a propriedade. Então, o próximo exemplo vai ser 16 elevado a 3 quartos, a 3 sobre 4. Bom, aqui a ideia vai ser a mesma de antes. Primeiro, a gente vai transformar esse 16 aqui em uma potência de 2. Então, a gente sabe que 2 elevado a 4, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Então, a gente vai escrever isso daqui, 2 elevado a 4, no lugar do 16. De novo, colocar o parênteses aqui, né? E do lado de fora, manter o 3 quartos, certo? 3 sobre 4. E aqui, de novo, eu tenho esse expoente dentro do parênteses e esse expoente fora. Eu vou multiplicar os dois e o resultado dessa multiplicação vai ser o expoente final do 2 aqui. Então, a gente tem 4 vezes 3 quartos, que no final vai dar 3, certo? A gente vai ter o 4 em cima e embaixo, a gente corta. Então, a gente vai ter 3, né? Mas resolvendo essa conta aqui, a gente teria 4 vezes 3, que dá 12. 12 dividido por 4 dá o 3. Então, aqui a gente vai ter simplesmente 2 elevado a 3, que a gente já viu agora há pouco, que é 8. Então, de novo, a gente tinha no começo aqui 16 elevado a 3 quartos, que parece um número meio monstruoso, assustador, e ele é equivalente a simplesmente 8.
E então, é isso. De novo, a gente transformou aqui o 16, nesse caso 16, né, em uma potência de 2 para facilitar as nossas contas. E bora para o próximo exemplo. Bom, vamos para o próximo então. Agora o número vai ser um pouquinho mais maluco, mas de novo, é ainda tranquilo. A gente vai ter 27 elevado a 6 nonos, a 6 sobre 9. Agora a gente não vai usar potências de 2, a gente vai usar potências de 3. O 27, ele é o mesmo que 3 elevado a 3, que 3 ao cubo, né? Porque 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Então aqui, no lugar do 27, a gente vai escrever 3 ao cubo, 3 elevado a 3, colocar o parênteses, e do lado de fora manter aqui, né, os 6 nonos. Beleza. De novo, a gente vai estar multiplicando os expoentes. Então, a gente vai ter 3 vezes 6 nonos, que é o mesmo que 3 vezes 6 dá 18. 18 dividido por 9 dá 2, certo? Aqui dá 2. E é isso. Então, o nosso expoente aqui, que o resultado da multiplicação aqui do 3 com 6 nonos, vai ser 2. Então, a gente vai ter simplesmente 3 elevado a 2. E isso daqui é 9. Beleza? Então, de novo, de início parece difícil, mas no final você desenvolve aqui usando a propriedade. É muito simples, é um resultado bastante pequeno, tranquilo de usar. Então, é isso. E agora a gente vai para o último exemplo, que acho que vai ser um pouquinho mais complicado que esses daqui, mas, de novo, sem mistério nenhum. O raciocínio é esse daqui, ele não vai mudar. E é isso. Bora lá para o último exemplo. Bom, nesse último exemplo, eu vou trabalhar com uma raiz primeiro, em vez de um número elevado a uma fração, igual a gente está fazendo ultimamente. Então, aqui a gente vai ter raiz quarta de 81 a terceira. Então, de início aqui, de novo, um número que parece, tipo, bizarro, assim, não tem como que eu vou trabalhar com isso daqui, mas no final é bastante simples de novo. Aqui eu vou usar a propriedade básica dos expoentes fracionários. Eu sei que esse número aqui é o mesmo que 81. Aqui eu sei que o expoente dele, dentro aqui da raiz, vai ser o numerador da fração. Então, 3 sobre o índice da raiz vai ser o denominador, então vai ser 4. Então, eu sei que a raiz quarta de 81 ao cubo é simplesmente 81 elevado a 3 quartos. E aqui, como é que eu trabalho com isso? Agora a gente vai usar o que a gente vem usando anteriormente. A gente sabe que 81 é 3 elevado a 4, né? Porque a gente acabou de ver aqui, ó, 3 vezes 3, né? Ou 3 ao quadrado, é 9. 9 vezes 3, que é o mesmo que 3 ao cubo, vai dar 27. E 27 vezes 3, que é o mesmo agora, né, que 3 a quarta, vai dar 81. Beleza? Então, talvez vocês não tenham decorado isso, mas aqui a gente já trabalhou com todos esses exemplos aqui, desde o 3 ao quadrado até agora o 3 a quarta. Então é tranquilo também. Mas a gente vai então reescrever esse 81 como 3 elevado à quarta potência, colocar os parênteses e manter aqui o expoente de fora, 3 sobre 4. Aqui a gente vai, de novo, multiplicar os expoentes. Então, a gente vai ter 4 vezes 3 quartos. Eu vou puxar, fazer uma chave aqui mesmo. Então, a gente vai ter 4 vezes 3 quartos, que a gente acabou de fazer isso, inclusive, eu acho que no exemplo anterior. Então, a gente vai cancelar o 4 aqui e vai ter simplesmente 3 como resultado, né?
ou se quiser fazer a conta, tem 4 vezes 3, 12, dividido por 4, 3. Então, aqui ficou muito simples. De novo, a gente vai ter isso daqui como 3 elevado a 3, que, como a gente acabou de ver também, é 27, beleza? Bom, então essa daqui foi a videoaula. Como eu falei anteriormente, é um pouquinho mais curta, porque ela não trata de um tema da matemática, mas sim de uma propriedade. Mas como vocês puderam ver, é uma propriedade muito útil, porque antes de eu aprender assim, eu vi esses números aqui bizarros, né? Raiz quarta de 81 a terceira e não sabia muito o que fazer, ficava meio assustado. Mas depois que você aprende a propriedade, você vê que é muito simples e que o resultado é bem tranquilo também. É uma propriedade muito, muito útil que vai acabar desenvolvendo e tirando a máscara, né, desses números monstruosos aqui que a gente vê às vezes em alguns problemas. Então, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.